Queridos alunos, aquela aula, depois daquela última aula nossa, quando nós falamos sobre o cortiço, me abateu uma grande tristeza. Eu acabara de ler um livro, por nome de Vão dos Angicos, de um escritor radicado em Goiás, por nome de Bariane Hortêncio. Esse livro eu já havia lido 3 contos dele, Vão dos Angicos, Boi Carrasco e Pampinha. Boi Carrasco, inclusive, acontece na minha cidade, é ambientado na minha cidade. E eu fui ler os outros contos que eu até então não lera. E o humor amargo, o humor negro, me deu muita tristeza. Coincidindo com o personagem João Romão, que é um homem sem escrúpulos, e que o homem sem escrúpulos não importa de pisar nos outros para conseguir o que quer. Vocês lembram que nós falamos que ele levou a Bertoleza à morte, né? Ele matou um penitente por nome de Libório, que ele deu um quarto mísero para o sujeito morar, porque o sujeito pedia esmola e guardava o dinheiro dentro de litros. No dia do incêndio em O Cortiço, ele matou o sujeito enforcado. Para quê? Para ficar com o dinheiro da esmola que o sujeito pedira. E eu fiquei pensando nesse sujeito e no livro de contos que eu acabara de ler, e me deu uma tristeza, uma angústia muito grande. Mas eu lembrei do Manuel Bandeira, que foi tuberculoso durante muito tempo, ainda escreve um poema em que ele diz: tenho todas as razões, menos uma de ser triste. E eu sei, meus queridos alunos, que esse momento, às vezes a gente fica oprimido, às vezes nós nos entristecemos, porque você é cerceado, você tem que se autopoliciar. Às vezes você quer sair para um lugar e você lembra que você não deve, que você deve evitar, e isso às vezes te deixa para baixo. Mas nessa hora é o momento em que nós precisamos levantar a cabeça, pedir a graça de Deus, pedir que Ele nos fortaleça para atravessarmos esse momento, e esperamos que muito em breve nós possamos recomeçar as nossas vidas, principalmente as de vocês, porque eu já estou no outono da vida, mas vocês na primavera. Por isso que Deus abençoe vocês, levanta a cabeça. Vocês têm todas as razões, menos uma de ser triste. Se você pensar direitinho, você é privilegiado por lugar que você mora, por tudo que você tem. Então você não deve se abater, né? Continuando aqui o naturalismo, nós temos esse rapaz aqui, ó, Marcos Herculano Inglês de Souza. Eu não sei se todos vocês sabem, mas também não precisa saber. Ele é tio do Oswald de Andrade. Ele é irmão da mãe do Oswald de Andrade, né? O que acontece? Acontece que esse rapaz, ele tem outras obras, mas a obra mais famosa dele é o seu romance missionário. Ele tem contos amazônicos, que vai contar histórias de boto, de encantamento lá do Amazonas, né? De todo o folclore amazonense. E esse livro de contos, inclusive, eu me lembro que ele foi indicado num vestibular. O missionário, a primeira vez que eu li, ele era indicado no vestibular de Uberlândia. Eu li esse livro exatamente para comentar com os meus alunos lá nessa época, que eu dei aula lá em Uberlândia em determinada época da minha vida, né? Então observe que o missionário, o espaço físico geográfico da obra, ela acontece numa cidadezinha do interior do Pará, entrada para as selvas amazônicas, por nome de Silves. Então é esse lugar pequeno, parado, miserável, né?
Essa obra apresenta o conflito entre a vocação sacerdotal e o instinto sexual. A personagem principal da obra é um padre por nome de Antônio Ribeiro de Moraes, chamado de Padre Antônio de Moraes. É Antônio Ribeiro de Moraes, né? Muito bem. Mas esse livro vai falar sobre o quê? Sobre 3 padres. Curiosamente, a crítica não fala sobre o anticlericalismo nessa obra. Eu não entendo bem porquê, mas ao terminar a aula vocês poderão tirar as conclusões de vocês, que na minha concepção essa obra é anticlerical. Mas vocês julgarão depois, né? Primeiro, fala sobre 3 padres. O primeiro padre que vai para Silves chama-se Padre João da Mata. O Padre João da Mata deixa a paróquia ali em Silves e ele vai pescar tucunaré de anzol. Ele gostava de pescar tucunaré de anzol e não de rede, essas coisas. E aí o que acontece? Ele conhece uma índia, filha de um índio por nome de João Pimenta. Ele vai ter filhos com essa índia. O sítio do João Pimenta, que nós vamos encontrá-lo mais tarde, ele é o mais organizado da região, porque o padre João da Mata orientou quem? Orientou o índio, o João Pimenta, como ele era um índio agricultor, como ele deveria organizar a sua chácara. Então a sua chácara é organizada, tem quadras onde só tem mangueiras, tem quadras onde só tem abacateiros, então tudo organizado. Ele fazia a colheita para vender para um comerciante da beira do rio, era uma família de comerciantes chamada de família Labareda, e ele levava os frutos e outras pessoas ali da região para vender para esse sujeito, para que ele mandasse para onde? Para que ele mandasse esses frutos para Belém, né? Quando esse padre João da Mata morre, vai para lá um padre por nome de Padre José. Primeiro, vocês observaram que o padre João da Mata não cumpriu o voto de castidade, né? Vocês perceberam isso? Ele tem relação com a Índia, vai ter 2 filhos com ela. Perfeito? Muito bem. Quando ele morre, vai para lá o Padre José. Padre José leva um menino por nome de Macário, que vai ser sacristão. Só esse menino daria para a gente falar sobre ele, sobre Macário, a tarde inteira. Mas depois vocês vão ler o livro e vão ver que figura fantástica era esse Macário e problemático, né? Muito bem. Padre José era um pândego, tocava violão, andava com a batina suja, cebosa, possuía mulheres e índias na beira do rio, bebia cachaça, comprava fiado, para pagar a pessoa tinha que fazer voto para receber dele, ele era um pândego. Havia na cidade um professor de latim que era anticlerical até os ossos, e esse professor, ele vai criticar, escrever artigos para os jornais da capital, criticando o clero, e a crítica era principalmente inspirada na vida de quem? Na vida do Padre José, né? Muito bem. Esse Macário, ele foi para lá menino, e ele cresceu, e ele ficou homem, e o Padre José não respeitava ele, destratava ele na frente dos outros. Padre José só fazia uma missa por mês, as pessoas reclamavam por isso, né? E quando tinha algum batizado, algum casamento, isso ele fazia a qualquer hora, que era um dinheirinho que entrava ali na igreja, né? A igreja pobre, miserável, né? O que acontece? Esse padre morre. Quando esse padre morre, olha só, esse padre também, Padre José, vocês perceberam pelo que eu falei, ele não respeita o voto de castidade. Quando ele morre, vai para lá o Padre Antônio Ribeiro de Moraes. Meus filhos, o Padre Antônio, ele era um homem muito culto, muito culto. Ele tinha um conhecimento fantástico
Para vocês terem uma ideia, enquanto ele era aluno, ele era o maior conhecedor da vida e obra de Santo Tomás de Aquino, que um dia que o professor deu aula sobre ele perguntou tanto e apertou tanto o professor, que chegou um momento que o professor não soube mais o que responder e saiu da sala, e o Antônio foi punido por isso. Mas ele ordenou muito novo, e o sonho dele, ele era eloquente, ele tinha um conhecimento muito bom, o sonho dele é que ele tivesse uma grande paróquia onde os fiéis fossem inteligentes para ouvi-lo. Essa paróquia não surge. Quando o padre José morre, o Monsenhor chama ele e fala: Padre Antônio, Padre José morreu e nós precisamos de um padre em Silves. E eu quero que o senhor vá para lá e espere até surgir uma grande paróquia e eu tiro o senhor de lá e mando por uma paróquia melhor. E ele pensa assim com ele: manda nada. Padre, quando vai para Silves, fica esquecido até de Deus. Ninguém mais lembra de padre depois que vai para Silves. Quando ele chega em Silves, surpresa, ele é novo, simpático, a batina limpinha, o olhar sempre baixo, não levantava os olhos, principalmente para as mulheres. Ele, antes de ir para lá, em carta ele pediu para o Macário que alugasse uma casa perto da igreja. A casa foi alugada, ele vai morar nesta casa. No quintal desta casa, o quintal desta casa dividia com o quintal de uma mulher por nome de Luísa Madeirense, e essa Luísa Madeirense, ela tenta se relacionar sexualmente com ele, mas ele não dá confiança para ela. Agora, meus amigos, perceba o seguinte: Padre José faz uma missa por mês, o Padre Antônio faz missa todos os dias. Era missa cantada, viu? Ele só pregava no final de semana. O povo reclamava do Padre José, que era uma missa por mês. Agora o povo vai reclamar do Padre Antônio, que é missa todo dia, ninguém aguenta, né? Esse padre era tão zeloso, que aquelas velhas carolas que não saíam da igreja, ficavam o dia todo ali. Ele falava para elas que era mais importante que elas ficassem em casa cuidando dos seus afazeres, só viessem à igreja no momento necessário, nas horas certas. Para vocês terem uma ideia, ele dava aula de catecismo para os meninos Tapuio, ali de Silves. O professor de latim espreitava ele, esperando encontrar alguma falha nele, mas não encontrava. Um dia, esse professor de latim, ele está com um coletor e um rapazinho na porta de um maior armazém da cidade, de um sujeito por nome de Costa e Silva. O armazém tinha esse nome. Quando o Padre Antônio entrou, fez o que tinha que fazer, comprou o que tinha de comprar e saiu. E o professor falou assim para o coletor e para o rapazinho: eu vou desmoralizar esse padre aqui na frente de vocês para vocês verem. E chamou o padre. Quando ele falou: padre, faz favor. Quando o padre chegou, ele falou assim: o padre, eu estava dizendo a esses senhores que esse negócio de ser padre é como ter uma profissão qualquer, como ser médico, engenheiro, advogado. Esses dias, os índios mundurucus atearam fogo em Mundurucânia. Por que os padres não catequizam esses índios? Eu sei que os padres brasileiros não são realmente muito de catequese. Quando ele disse isso, o padre levantou os olhos para o professor e viu os olhos do professor com 2 punhais. Ele ficou assustado com tanto ódio que o sujeito tinha pela igreja. Ele olhou para o padre, ele olhou para outras pessoas e falou assim para as outras pessoas: esse senhor tem razão. São muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Agora, se vocês me dão licença, eu preciso de retirar. Meus filhos, esse professor, ele sofria de úlcera nervosa e essa úlcera atacou na hora, né? Porque ele queria uma discussão com o padre. Claro que se eu te perguntasse quem tinha mais cultura, ele ou o padre, você facilmente me responderia, claro que o padre, né? Mas acontece que numa discussão, depois o professor poderia pegar os cacos da discussão e encontrar alguma coisa que ele pudesse vir a criticar o padre em jornal. Mas o padre não deu essa alegria para ele, esse prazer para ele. E o padre sai dali pensando, meu Deus, como esse homem odeia a igreja. Mas olha que coisa impressionante, é a pessoa que odeia a igreja a que me deu uma ideia. Eu vou catequizar esses índios. Vamos ver se você presta atenção agora, né? Justamente ele que me deu essa ideia. Porque se eu não for catequizar esses índios, lá eu posso morrer nas mãos deles. Mas se eu não for, eu vou morrer de velhice, como morreu o padre João da Mata, como morreu o padre José. Hoje quase ninguém lembra mais do padre João da Mata. Daqui a uns tempos ninguém mais lembrará dele, do padre José. Se eu morrer pelas mãos dos índios, pelo menos eu passarei para a história. Vocês estão percebendo? O padre era o quê? Vaidoso. Não é verdade? Ele era vaidoso. Ele fala para o Macário, ele tinha uma canoa, viu, esse padre? Ele fala para o Macário, contrata 2 remadores que nós vamos catequizar os índios mundurucus. De imediato, o Macário pensou que era brincadeira do padre e não mexeu uma palha. O padre o chama e disse, você fez o que eu te pedi ou eu mesmo terei que fazer? Aí o padre pensa, meu Deus, esse padre tão bom. O Macário era tão feliz com ele que ele tratava o Macário respeitosamente. Na época do padre José, eles passavam necessidade de alimento, agora ele não tinha essa necessidade, né? Eles comiam bem, eles viviam bem, as pessoas passam a respeitar o Macário porque o padre respeitava, diferente do padre José, mas agora o padre com essa ideia. Mas ele demora, mas ele contrata 2 remadores, mas ele não conta o que era para fazer. Eles se preparam e vão embora. Quando vão chegando na área perigosa, os remadores falam para o padre, agora nós não podemos continuar mais não, porque a partir daqui nós podemos ter um encontro com os índios mundurucus. O padre fala, como? Vocês não sabem o que nós vamos fazer? Nós vamos catequizar os índios. O Macário não contou isso para eles. O Macário fala, não contei, mas eu conto agora. Vamos embora. Um chamava João, outro Pedro, os remadores. Vamos continuar remando, que daqui um pouquinho estaremos nós todos mortos e vocês entrando no céu e sendo santos, São João e São Pedro. Olha que beleza, continua. Mas os remadores preferiam continuar vivos aqui na terra de que santos no céu. Então eles não quiseram. Havia um pescador ali perto que o padre conhecia e o Macário também. E o padre fala para os remadores, então nos leva até a casa do pescador. Lá eu contrato ele para nos levar e vocês voltam para Silves. E eles vão. Só que quando chega lá o pescador não estava. Ele saíra para uma pescaria e ia ficar alguns dias fora. Só estava a esposa dele e os filhos. Aí foi uma tristeza para o padre e uma alegria para o Macário. Essa noite o padre reflete e amanhã a gente volta para Silves. Já está bom demais. Acontece que o padre, o sacristão, a mulher o convida para dormir na casa, mas os remadores vão dormir lá dentro da canoa, na beira do rio. E quando é a noite, os remadores resolvem voltar para Silves, com quase que todos os pertences deles, porque o padre comprara víveres, comida, para dar para os índios, para eles próprios. O Macário tinha comprado um bom pedaço de fumo, 1 metro de fumo,
para fazer cigarro e espantar os mosquitos. Isso tudo voltou para Silves com os remadores. O Macário fica contente. Agora o padre reflete, quando o pescador chegar, ele nos levará até Silves. Mas o padre era obstinado. E o padre aluga da mulher do pescador uma canoinha que ela tinha, era tão pequena, que eles apelidam ela de casca de noz. E ele compra peixe seco da mulher, anzóis, linha, essas coisas, e os dois vão remando, sempre na beira do barranco, porque eles não tinham prática de remo. Então a viagem era demorada, rendia pouco. Um certo dia que eles iam remando na beira do barranco, desceu os índios mundurucus pela cachoeira e atirou flechas para o lado do padre, do sacristão. E o Macário fala: padre, pelo amor de Deus, vamos voltar. Padre, vamos voltar. Isso já era quase na hora do almoço, e a comida deles invariavelmente era peixe ou algum fruto que eles achavam lá na mata, e o mais era peixe que eles assavam, faziam uma fogueira, faziam brasa e assavam o peixe, comia peixe assado. Era normalmente esse o alimento deles. E eles param para almoçar e o Macário: padre, pelo amor de Deus, vamos voltar. E o padre olha para ele e fala assim: olha para mim, Macário, tem alguma flecha fincada em mim? Não, e você também não. Deus está do nosso lado, não precisa ter medo não. E eu estou sem batina. A partir de hoje, eu não ficarei mais sem batina e você vai ver que não tem perigo nenhum. E ele veste a batina. Quando eles estão preparando o fogo para assar o peixe, o Macário está assustadiço. Qualquer barulhinho na mata, ele olhava imediatamente para a mata, quando de repente ele avista dois índios. Quando ele avista os índios, ele começa a correr em uma canoa e gritar: mundurucus, mundurucus, mundurucus. Saltou dentro da canoa, soltou a corda para descer, todo santo ajuda, e ele larga o padre lá e vai embora. E o padre pensa: o Macário ficou louco de tanto medo, o medo dele foi tamanho, que ele ficou o quê? Louco, né? O que acontece? Ele ficou olhando até que o Macário desapareceu na curva do rio lá embaixo. Aí ele resolveu olhar para o mato. Quando ele olhou e ele viu dois índios, ele caiu de joelhos e começou a entregar a vida a Deus. Mas os índios chegaram para ele e deram benção para ele. Eram índios mansos, era o João Pimenta e o seu neto Felisberto, filho do padre João. Aí ele é levado para o sítio deles. Esse João Pimenta tinha uma neta por nome de Maria Clara, popularmente chamada de Clarinha. E quando o padre Antônio chega lá, ela olha para ele avidamente, ele baixa os olhos, e ele fica ali, ele contrai a malária, ou maleita, viu? E é uma febre que a gente treme muito. E quem cuida dele, com desvelo de mãe, de irmã, de esposa, de amante, de noiva, é a Maria Clara. É que dá o remédio para ele, é que cuida dele, que dá alimentação, com desvelo de mãe. Quando ele sara, ela passa a se insinuar diante dele. Observe que ele já lutou contra o sexo lá em Silves, e ele vai continuar lutando. A menina, porque lá no Pará faz muito calor, vocês sabem, e a menina, ela, quando à tarde lá na roça a gente antigamente jantava cedo, quando eles jantavam, eles iam para a frente do rancho, na sombra, sentava lá, o João Pimenta sem camisa, e pitando e cuspindo, era pitando e cuspindo o tempo todo, o Felisberto falando pelos cotovelos, a Maria Clara cozendo com S, viu? E observe que ela sentava diante do padre e de repente ela abria as pernas e o padre olhava e ela se expunha para o padre, mas o padre desviava a vista e benzia. De repente ela deixava o novelo de linha cair e até os pés do padre,
e com a blusa aberta e sem sutiã, ela baixava para pegar o novelo para que o padre visse os seus seios, mas o padre via e desviava os olhos. E agora, quando ele ia dormir, ele não conseguia dormir, porque a Clarinha ficava a imagem dela, né, diante dele, se expondo, tentando seduzi-lo. E observe que quando ele dormia, ela vinha em sonhos, e ele agarrava ela e beijava, e era aquela coisa, e quando ele acordava, ele estava suado, molhado. De manhã cedo ele ia ao rio, que passava no fundo do rio, do rancho, e dava um mergulho para refrescar. E ele pensa, se eu possuir essa menina não terá problema, os grandes santos pecaram, mas eu não vou fazer isso. Amanhã eu vou embora. Chama o Felisberto, fala, Felisberto, fala para o seu avô que amanhã eu peço que ele me leve até a entrada da aldeia dos índios Mundurucus. O Felisberto foi e voltou com a boa notícia. Meu avô falou que essa semana não pode te levar, porque a partir de amanhã nós começaremos a levar frutos para a casa da família Labareda. O padre fica triste, chateado. À tarde aconteceu aquilo, a Clarinha se expondo a ele, né? O que acontece? Só ficava ele e a Clarinha, uma velha surda ali, porque o João Pimenta e o Felisberto saía para trabalhar lá no pomar ou para levar os frutos na casa da família Labareda. E aí o que acontece? Acontece que ele ficou com a Clarinha e a Clarinha foi ao quarto dele, ele a possuiu e a partir daí ele passa a possuí-la sempre. Eles vão para o rio toda tarde, tomar banho só os dois, e ele esquece de voltar a Silves. Ele que pensou assim, se eu possuísse essa menina não tem problema, os grandes santos pecaram, mas não me aconteceria como aconteceu com o padre João da Mata, com o padre José, eu ainda voltaria para Silves. Mas ele perde a vontade de voltar, ele engorda, né, naquela vida boa, calma, até que certo dia, quando o João Pimenta e o Macário chegam da casa da família Labareda, o Macário fala, olha, quando nós íamos chegando, o Costa e Silvia ia saindo, e ele olhou para a mata e falou, tem um padre nosso perdido nessa mata, e às vezes já até morreu, e eu gritei para ele, não morreu não, ele está vivo, eu conheço ele, mas ele já estava saindo. Aí o padre pensa que era hora de voltar para Silves. Quando ele fala em voltar, a Clarinha pede ele para que a levasse com ela, né? E ele vai levá-la. Eu vou começar a apagar aqui, viu, meus filhos? E ele vai levá-la, e aí o que acontece? Acontece que ele vai levá-la, mas ele não chega imediatamente com ela em Silves, deixa ela num sítio de uma mulher com o nome de Gertrudes, que as pessoas chamavam de quê? De tia Gertrudes, né? E deixa ela ali. Ele chega só ele e o João Pimenta em Silves, nem o Felisberto ele quis levar, porque o Felisberto conversava muito. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele é recebido como herói, com festa, né? Por quê? Porque quando o Macário fugiu e deixou o padre ali no mato, ele disse que o Macário mentiu, viu? Falou que eles foram presos pelos índios Mundurucus, que a última vez que ele viu o padre estava sendo levado pelos índios com a cabeça quebrada, sangrando, o que não era verdade, né? E aí o que acontece? Que ele escapou por milagre, e agora, quando as pessoas perguntam ao padre sobre a prisão, o padre não desmente o Macário, mas é conivente com o Macário. Por quê? Porque a mentira ajudava ele, né?
Ele não fala que eles não foram presos, ele não fala nada. Ele sorria de maneira enigmática. E aí ele vai pensar o seguinte, porque vocês observaram que a obra, ela vai mostrar o quê? A vocação sacerdotal e o instinto sexual, dessa divisão, né? Então ele vai lembrar do seu pai, Pedro Ribeiro de Moraes, porque tinha muitos filhos com a esposa dele, mãe do Antônio, e tinha filhos com outras mulheres. Então ele vai mostrar isso aí e falar assim, ó, por mais que eu tenha lutado contra o sexo, porque ele lutou, eu teria que realmente sucumbir à força do sexo, porque em minhas veias corre o sangue do velho Pedro Ribeiro de Moraes. Olha só, a obra apresenta forte visão determinista. Você lembra do determinismo? Determinismo, pregado pelo Hipólito Taine, o homem não age só de acordo com a sua vontade. Vocês lembram disso? Ele está sujeito a quê? Meio, momento, raça, fator histórico, leis físico-químicos, fatores biológicos que o rege, que o determina, que o condiciona. Então observe, você tem a hereditariedade, você tem o meio para que ele sucumbisse à força do sexo. Então essa é uma grande obra aqui de quê? Do naturalismo brasileiro, né? Agora observem o seguinte, nós vamos encontrar outros escritores fantásticos aqui, como é o caso desse rapaz aqui, ó, Domingos Olímpio, né? Domingos Olímpio, perfeito? Domingos Olímpio é famoso pela obra Luzia Homem. Você lembra disso ou não? Essa obra, Luzia Homem, ela foi adaptada para o cinema. Quem fez o papel da Luzia foi exatamente a Cláudia Ohana, se eu não estiver enganado, e pelo jeito não estou, porque eu vi o filme, né? Mas o livro é melhor que o filme, tudo bem? Muito bem. Muito bem, meus filhos. Essa obra, o espaço físico, geográfico dessa obra é o Ceará, e boa parte dessa obra vai ser ambientada em Sobral. Tudo bem? Muito bem. O tempo cronológico dessa obra vai ser exatamente esse aqui, ó, 1877, 1878. Então preste atenção. O tema dessa obra, o tema dessa obra vai ser exatamente esse aqui, ó, o drama da seca. Tudo bem? O drama da seca. Essa obra, ela é uma obra o quê? Regionalista, tudo bem? Então ela é uma obra regionalista. O que o escritor vai fazer aqui? Descrever a paisagem, descrever os retirantes. De repente você não sabe, mas essa obra aqui vai influenciar Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e outros, viu? Olha que são 2 períodos de seca, 77 e 78. Lembra de A Bagaceira? Que também vai falar sobre 2 períodos de seca, não é verdade? 89 e 1915. Então aqui mostra 2 períodos de seca, a obra é regionalista, ele descreve a paisagem, os retirantes, não é verdade? E observem vocês que essa obra, ela mostra também o determinismo, porque praticamente todas as obras aqui desse período vai apresentar o determinismo, né? Praticamente todas as obras vai mostrar isso aqui. Mas essa obra aqui,
deixa eu te contar uma coisa. Ela ainda apresenta resíduos românticos, viu? Ela apresenta resíduos românticos. Ela é altamente metafórica. Você vai encontrar personagens, às vezes, espécie de anjo decaído, não é verdade? Então, observe que ela ainda apresenta resíduos românticos, né? Muito bem. Essa Luzia homem, eu vou te contar por que ela vai ser chamada de Luzia homem, viu? Ela é filha única e o pai dela era vaqueiro e ensina a profissão de vaqueiro para ela. Então ela trabalha com o pai e o pai dela tinha o maior orgulho dela e falava assim, ó, não troco a minha rapariga. Vocês perceberam, meus filhos, ou não? Não troco a minha rapariga. Rapariga é feminino de rapaz. Tudo bem? A UNB uma vez perguntou assim, o termo rapariga no Brasil caiu em desuso? Caiu. Rapariga para nós não é moça, não é verdade? É outra coisa, é prostituta. E lá em Portugal, isso aqui é a influência lusitana na literatura brasileira, é a influência portuguesa na literatura brasileira. Perfeito, pessoal? Então observe vocês que é o lusitanismo, né? Em nossa literatura, o que vai acontecer durante muito tempo. Perfeito? Claro, nós fomos colonizados por eles, né? Não troco a minha rapariga por 3 homens rapazes desses que andam por aí. Meus filhos, é que a vida tem os seus reveses, a roda anda, a roda gira, e o pai dela morre. E vem o período de seca, e ela trabalhava para sustentar a mãe, que chamava Joana, e a Joana era muito doente de reumatismo, e quando chega uma hora, ela tem que retirar. E ela vai retirando, levando a mãe. Quando ela vai chegando em Sobral, ela vai salvar um sujeito cantador e contador de histórias por nome de Raulino, de ser morto pelos guancos de um boi. Então ela salva o sujeito, né? E o sujeito é grato por ela. Em Sobral tem uma frente de trabalho que era a construção de uma cadeia que era para dar emprego aos retirantes. A Luzia trabalha ali como servente de pedreiro. E pensa comigo aqui, meu filho, ela era capaz, ela trabalhava melhor do que muitos homens. Ela levava tijolos, ela levava massa de cimento para os pedreiros, ela pegava uma tábua, enchia de tijolos, pedia às pessoas que levantassem a tábua e colocassem na cabeça dela e ela levava para os pedreiros. Viera para cá um jornalista francês para fazer a cobertura da seca e esse jornalista escreveu no jornal assim, ó, passou por mim uma mulher carregando uma parede na cabeça. Para vocês terem ideia, o tanto de tijolos que ela levava. Depois de certo tempo nesse trabalho, o que acontece? Acontece que ela foi levada para o salão de costuras, onde as mulheres bordavam, faziam trabalhos com pano para vender, né? Numa cooperativa. E se ela, enquanto servente de pedreiro, fazia o seu serviço a contento, enquanto costureira, ela era também excelente, ninguém era melhor que ela, né? O bordado dela era melhor, meus filhos, o pano dela ficava limpinho, não emporcalhava nem nada. Acontece que ela arruma um namorado por nome de Alexandre, que era gerente de um armazém do governo que distribuía comida, víveres para as pessoas. E havia um soldado da polícia por nome de Crapiúna, meus filhos, que era um sexopata doentio, um sujeito ruim de doer de dentro, e esse sujeito cismou que tinha que possuir a Luzia para ver se ela era homem ou mulher.
Agora imagina. Mas ela tinha um noivo, Alexandre. O que esse Crapiúna faz? Junto com outro soldado por nome de Belota, eles roubam o armazém e pagam uma mocinha e uns meninos para falar que foi o Alexandre que fez isso. E o Alexandre vai para a prisão e a Luzia fica profundamente decepcionada com ele, mas ela leva a comida para ele, ela trabalha, leva a comida para ele e ele fala para ela que era inocente. E havia uma prostituta por nome de Terezinha, que é o que eu te digo que era uma espécie de anjo decaído, né? Ela era boa, mas inconsequente, e ela vai acabar buscando uma mulher que fazia coisas de feitiçaria, de responso, como ele diz, e o sujeito descobre para ela que quem roubou o armazém foi quem? Foi os soldados, e não o Alexandre. E a Terezinha vai e dá parte ao sargento, e o Alexandre é solto em grande festa, e observa que os soldados são presos. Quando termina a construção da cadeia, o que vai acontecer, meus filhos? Eles retiram. O Alexandre foi na frente, ele saíra da prisão para determinado lugar, onde o que ia acontecer? Ele ia arrumar um rancho para receber a Luzia e a Joana. Quando eles chegam na Serra do Meruoca, o Raulino fala para Luzia: Luzia, aqui Sá Luzia, aqui tem esse trieiro, se você entrar por ele, você economizará pelo menos meia légua, né? Agora observe, eu não posso ir para aí porque eu estou ajudando a levar sua mãe. Ela estava deitada numa rede, que eles atravessam os punhos da rede com o pau e põem assim no ombro de um e de outro para levar, viu? Essa rede, quando faz isso, tem também o nome de banguê, embora todos vocês sabem que banguê, o nome de banguê é engenho antigo, né? Agora observe, a Luzia entra pelo trieiro e quando chega numa curva do trieiro, ela escuta uma voz: Terezinha, sua cadela, por sua culpa eu fui presa, agora você vai ver para que eu vá. E quem que era essa pessoa? O Crapiúna, que fugira da prisão nesse dia, encontra a Terezinha e ia matá-la. Nisso a Luzia ia chegando e grita: não bula com a rapariga, seu Crapiúna. Quando ele escuta a voz da Luzia, ele guarda a faca que ele tinha e ele fala assim: era a senhora mesmo que eu queria. Nunca um homem amou uma mulher como eu amei a senhora e fui desprezado por ela. Deixa eu te perguntar uma coisa: ele a amou? Não. Ele a desejou. Perfeito? Nunca aconteceu isso. Agora, você vai ver para que eu vá. E foi para cima da Luzia e começou a abraçar a Luzia e querer beijar a Luzia, e a Luzia lutando com ele, e a Luzia sentindo o bafo dele na cara, aquela luta, quando de repente ela mete as mãos nos olhos dele e arranca o olho dele para fora. Quando arranca o olho, ele pega a faca e mete a faca nela e a mata. O Raulino viu isso lá, ele ia subindo a serra, quando ele volta correndo, mas quando ele chega, a Luzia estava morrendo e balbuciando. Preste atenção: Jesus, Maria, José. Citando a Sagrada Família, ela está morrendo. Ela morreu por ser uma pessoa boa, honesta, digna, uma mulher que trabalhava, que cuidava da mãe, e ela morre por ser boa. Esse Crapiúna, também, meus filhos, sem um olho, enlouquecido de dor, eles estão em cima da Serra do Meruoca, ele sai andando sem ver direito e ele cai, até que ele bate lá embaixo e ele se esbagaça totalmente ali. Perfeito? Muito bem, né? Então, meus filhos, o Crapiúna também morre, a Luzia morre, e essa obra é uma obra que tem um final realmente muito triste. Hoje eu queria terminar o naturalismo. Infelizmente o tempo não deu, mas na próxima aula nós terminaremos e iniciaremos
é o parnasianismo. Eu quero falar para vocês ainda sobre Adolfo Caminha e rapidamente sobre o Júlio Ribeiro, viu? E vocês fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir. Um abraço.